Olá, vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos fazer nosso texto nas páginas 50 e 51 da apostila. Então, fique atento, porque o assunto é muito interessante. É outro assunto que também virou pandemia nos dias atuais. Então, vamos lá. Qual é o assunto mesmo? Qual é o tema mesmo? Cheguei lá para fazer minha prova de redação quando eu li o tema Os perigos e prejuízos causados pelas chamadas fake news na sociedade brasileira do século XXI. Aí eu comecei a me lembrar das minhas aulas de redação. E lembro que sempre nós éramos levados a interpretar, contextualizar aquele tema. Então, interpretar o tema, eu tenho que prestar atenção, principalmente nessas duas palavras aqui, ó. São palavras-chave. É perigos e prejuízos. Ou seja, eu vou tratar de um assunto que é fake news, que é um perigo, porque, claro, vai gerar prejuízos dependendo de quem alcança, porque é claro que quem as fabricou pode ganhar alguma coisa com isso, mas quem vai ser alvo delas pode ser prejudicado por causa de notícias falsas que circulam em torno de seu nome ou de sua empresa. Então, pronto, eu já dei aquela pinceladinha no tema, de forma assim, eu conversei com ele, já sei o que é que você está fazendo aqui, certo? Mais um detalhe, na sociedade brasileira. É claro que isso não é prerrogativa de nós brasileiros, mas nós vamos focar no Brasil, certo? Ótimo. Mais um passo que eu tenho que me lembrar. O texto é dissertativo argumentativo. Eu vou expor os meus conhecimentos acerca desse tema aqui, vou colocar ali o meu ponto de vista, vou selecionar, organizar, relacionar fatos de forma coerente e coesa, né? Esses argumentos, esses fatos, de forma lógica, de forma bem concatenada, para eu defender esse meu ponto de vista, ok? Ótimo, então vamos lá. Bom, o que é fake news? Só de falar aqui ó, no primeiro texto de apoio que é fake news, eu já posso começar a pensar um detalhe. Posso começar a pensar que eu poderei definir fake news, né? Definir o termo, só vou colocar assim, que é aquele caso que eu estou lá e já me lembrei, olha, eu posso fazer isso no meu texto, né? Eu posso definir o termo fake news. Olha, entre aspas, porque é um estrangeirismo, é um termo em inglês, então, se eu estiver manuscrevendo, eu vou colocar entre aspas. Se eu estiver digitando, eu posso colocar, tanto eu posso colocar entre aspas também, como aí eu tenho o recurso do itálico, eu posso colocar ou devo colocar em itálico, certo? Então, eu já estou pensando uma coisa que eu posso fazer no meu texto, definir o termo fake news. É claro que eu não vou só falar, fake news são notícias falsas, ponto final e acabou. Não, aí eu já coloco o que elas fazem, né? Elas se espalham rapidamente, etc. Mas isso é só para você já ver que quando você for fazer uma redação, você não se entrega naquele fato de dizer assim, eu não sei nada para dizer sobre esse fato. Sabe sim. E os textos de apoio vão ajudando, tá vendo? Já deu uma ideia. Então vamos ler agora para ver se tiraremos mais ideias aqui. Ó. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade, que é o problema delas, das fake, das notícias falsas, vamos falar em português, que é o que nos interessa. O problema das notícias falsas é porque elas têm aparência de verdade, certo? Então, fake news não é uma novidade na sociedade. Olha só, viu? Tá pensando que é coisa de hoje? Não é não, viu? Vai se informar para você ver. Isso é ou seja, para começar, é uma mentira, né? É uma inverdade, é uma desinformação ou uma mentira mesmo. Por quê? Qual a diferença? Porque a desinformação poderia ser simplesmente é uma informação que está acontecendo realmente, mas as pessoas podem mascarar, podem maquiar, podem cortar
partes nela, e aí ela vira uma desinformação. Ela não é totalmente uma mentira, porque aquilo está acontecendo mesmo, mas de fatos, de partes que às vezes foram subtraídas ali, copiadas, ela pode se tornar uma desinformação, porque vai informar o contrário do que ela deveria. Mas pode ser realmente uma mentira, aquilo nunca aconteceu, e simplesmente divulgam como se fosse uma verdade. Mas não é novidade de hoje, sempre existiu, porque a mentira sempre existiu. Não é à toa que nós temos o dia 1º de abril para comemorar o dia da mentira, como se isso fosse algo comemorável, né? Mas, enfim, serve para relacionar aqui, que a mentira não é coisa de agora, então muito menos essas notícias falsas que veiculam nas redes sociais. Mas a escala em que pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? Certo? Então, olha só, ela sempre existiu, mas acontece que hoje, com o avanço da tecnologia, as comunicações elas se tornam praticamente instantâneas nos dias atuais. Então, dessa forma, as notícias se proliferam como um vírus. Né? De repente, a sociedade está toda contaminada por uma mentira. E, além do mais, vai colocar em xeque, esse xeque com X aqui, quer dizer que vai colocar em dúvida as demais notícias. Aí depois a notícia é verdadeira e você fica na dúvida, com medo de acreditar por causa de tanta mentira que circula por aí. Ótimo. Então, já dá para você perceber que quando você fosse definir o termo, você poderia acrescentar isso, né? O termo em inglês, fake news, significa notícias falsas e quer dizer a grande circulação atual, né, em todos os tempos, mas atualmente com mais intensidade devido ao avanço tecnológico, poluindo o que foi dito aqui? Então, você usa outra palavra, né? Por exemplo, aqui está poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias, então você pode colocar assim, ó, colocando em dúvida as reais notícias, né? Ou seja, aquilo que deveríamos assistir e ouvir e acreditar e levar em frente, a gente fica duvidando também. E, de repente, é uma que é mentira que a gente acredita. No geral, não é fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques. São os famosos caça-cliques, ou seja, dependendo do quanto foi acessado uma determinada notícia, quanto clique ela recebeu, é o quanto de dinheiro que vai cair na conta de quem a propagou. Né? Então, ele, sem ética, sem caráter, sem critério nenhum, o que ele quer é ganhar dinheiro, então esse entra nesses famosos caça-cliques. A qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Então, ótimo. Eu acho que só com esse comentário de até agora, nós já temos um parágrafo para fazer, entendeu? É assim, ou seja, você não está copiando, você está tirando ideias dali. Mas elas são perigosas mesmo? Olha o texto 2, olha só. Mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá, São Paulo. A dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 2 dias após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato, tá vendo? Um boato gerado, quer dizer, não era uma notícia que a pessoa tirou uma parte, é um boato mesmo, criou tudo, inventou tudo, um boato gerado por uma página em uma rede social que afirmava que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. Então, olha aqui, ó, já dá para você pensar num outro item que você pode discutir, uma outra ideia para você fazer outro parágrafo no seu texto. É você citar exemplos, né? Então, aqui, ó, estou pensando que nós vamos citar exemplos reais, tá vendo? Nós estamos inventando nada. Nós vamos citar exemplos que comprovam, né? Que comprovam os
perigos. Não tem perigos lá no tema? Então, os perigos de divulgar notícias falsas, tá vendo? Então, aqui você vai falar sobre isso também, viu? Dos perigos e das notícias falsas. Então, ó, você já tem 2 ideias para desenvolver, tá vendo? Sua redação já está quase pronta. E vamos para mais um exemplo, olha aqui, ó. Servidora de Piracicaba é condenada por compartilhar crítica no Facebook. Uma servidora pública de Piracicaba, São Paulo, foi condenada a pagar R$10.000 como indenização por danos morais depois de ter compartilhado críticas a um veterinário da cidade pela rede social Facebook. A decisão inédita no país, olha, essa decisão inédita no país não é que ninguém antes tinha divulgado notícia falsa, não. É porque, até então, quem era condenado por ter feito uma notícia falsa era o autor da notícia. Não é só quem tinha compartilhado, não. Por exemplo, a hora que fosse averiguar, então eu só compartilhei e me deixaram de lado. A hora que chegava no que realmente produziu a notícia falsa, aí esse era condenado. Agora, nesse caso que nós estamos lendo, essa servidora, ela tinha só compartilhado. Mesmo assim, ela foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil, e 10 mil foi depois que lutou na justiça para baixar o preço, porque de início, pelo que eu me lembro, sobre o que eu li, era R$100.000. Mas certamente ela não tinha condições, aí foi até que baixou para um valor, mas de qualquer forma, perder R$10.000 e por uma bobagem, não é fácil não, né? Então, mas é claro, chegou-se também, vamos chegar lá, né, na verdadeira autora da notícia, e ela também foi, claro, condenada. Então, a decisão inédita no país foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e ainda é passível de recurso. Além da funcionária pública, a autora do texto, é lógico, é a principal, né? É o ator principal aqui, a atriz no caso, uma estudante também é ré na ação e terá que pagar mais 10 mil ao ofendido, ok? Tá certo, mais do que justo. Quem mandou inventar mentira sobre a pessoa. As críticas, mas que mentiras foram essas? Né? Eu coloquei aqui só para eu saber a respeito de quê. As críticas foram publicadas pela estudante no Facebook em fevereiro deste ano daquele, né, que aconteceu. Depois você vê aqui embaixo quando é que aconteceu, pode verificar o site, viu? Até para você ver que não é fake, né, não é notícia falsa, viu? E você vai ver mais informações. Então, ela publicou isso em fevereiro daquele ano e consistia em fotos de uma cadela depois de ter passado por uma cirurgia de castração, com um texto chamando o veterinário de açougueiro e acusando-o de ter feito um serviço de porco no animal. A operação havia sido realizada no canil municipal dias antes da publicação. Então, ela fez isso com a imagem de um veterinário e ele foi às últimas consequências, né? E não deixou barato, não. Então, aí 10 mil de cada um, né? Beleza. E seria mais se elas tivessem mais condições financeiras, pelo jeito, ok? Então, aí vamos parar um pouquinho aqui só para você ver, então, que é perigoso não só porque você pode prejudicar alguém. Olha aqui, ó, se isso pega mesmo e não é feito uma apuração, olha, esse veterinário aqui ia perder a clínica dele, ele não ia ter, né, não ia ter tanto cliente mais, ou ia custar limpar o nome. Mas até então, ele ia sofrer uma grande perda nos seus negócios, porque ninguém vai querer levar o seu animalzinho de estimação para um açougueiro cuidar, né? Então, veja bem. Mas o que nós estávamos comentando antes, que é chamar a atenção também, para que fiquemos bem informados, porque dissertação é isso, você tem que ter informação para você colocar no seu texto, que em geral era condenado era apenas a pessoa que tinha feito a notícia falsa. Aqui agora, até quem compartilhou entrou na história, viu? Da condenação. Mais um texto para você ver que não são coisas simples, as notícias falsas. As fake news são desafios para institutos de estatística, diz presidente do IBGE. Imagina, olha, presidente do IBGE.
O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Roberto Olinto, disse que hoje, 15, né, relacionada à data da notícia, que o fenômeno da divulgação de informações falsas pelas redes sociais, as fake news, é um desafio para os órgãos estatísticos, tá vendo? Até para os órgãos estatísticos, ou seja, para gente grande, isso é um desafio. Imagina para quem é pequeno. Ainda, aí o que aconteceu lá com a dona de casa, né? Ainda tem essa novidade do fake news que afeta a gente. Volta e meia sai uma notícia que, associada a alguma questão econômica, social, dá a entender que o IBGE está envolvido nessa confusão, tá vendo? Dá para dar a entender que o IBGE está envolvido, ou seja, aí é que faz aquilo da gente acreditar, não, é o IBGE, ou seja, é um instituto respeitado, então é verdade, né? A gente pensa, mas quem foi que fabricou a notícia? Nós precisamos saber da fonte, né? Destacou o presidente do IBGE numa palestra promovida pela Associação Nacional de Editores de Revistas. Bom, então, se o caso é um perigo, que se causa prejuízo, se tem que ser combatido, então nós temos que também saber como é que identificamos as notícias falsas. Então, entre várias as opções para que nós possamos averiguar, então aqui há algumas. Considerar a fonte, né, saber de onde que está vindo, de onde que veio essa notícia, eu recebi aqui agora, de onde que veio isso? Será que isso é verdade? Verificar o autor, de repente, hora que você, se tiver, porque geralmente não vai ter o autor ali, né? Se tiver um nome fictício, ou então de alguém que a gente poderia confiar, né? Vai dizer, ah, não, esse é um jornalista respeitado, né? Às vezes o nome foi colocado do mesmo jeito dos fatos, o nome também foi colocado falsamente ali. Então, mas você vai verificar quem foi realmente que escreveu aquilo, a data, viu? Isso aqui é importante também, por exemplo, às vezes a gente vê, nessa época aí mesmo de troca ministro, sai ministro, entra ministro, teve um caso também de o ministro ter dito o que seria o ministro, ter dito algo, uma data que ele nem imaginava ser ministro um dia, e as pessoas associaram a imagem dele hoje com o que ele disse naquela época, e associada à situação do momento, cara, estaria sendo um monstro, né, hoje. Então, quer dizer, às vezes, na data que ele disse, aquilo fazia sentido. Agora, na atual conjuntura também, o sentido era totalmente contrário. Então, aí o que acontece? Já prejudica a imagem da pessoa, né? Então, ele já entra num negócio, se consegue entrar, né? Depois de notícias falsas, já entra desacreditado, né? É preconceito? Vamos verificar também se é preconceito, né? Avalie seus valores próprios e crenças, né? Porque os nossos valores, nossas crenças podem afetar nosso julgamento, né? Exatamente, por exemplo, se X gosta de um tal candidato, de um tal partido, aí tudo que o outro publicar já fala que é mentira, por exemplo. Pode ser, mas pode não ser, pode ser só preconceito também, né? Porque a gente tem uma crença diferente. Leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Então, você só vê ali o título, acha ele bombástico, é sensacional. Por isso que vem o caso de notícias sensacionalistas, né? É mesmo para angariar mais pessoas para aquela causa, né? Então, estão comprando a gente, né? Entre aspas, comprando. Então, tem que ler mais. Aliás, aqui a gente vai ter isso aqui daqui a pouco, eu vou falar depois, né? É questão de informação. A gente, às vezes, tem preguiça de buscar informação e acredita que seja daquele jeito, além de, às vezes, não é só a preguiça também, às vezes a gente quer acreditar que seja aquilo. Ah, não, eu gosto desse personagem, eu gosto desse político, eu gosto desse ator, é verdade ou então é mentira, né? Então, vamos ler mais, vamos nos informar mais. Fontes de apoio? Clique nos links, verifique se a informação oferece apoio à história, porque aí você vai acabar chegando numa fonte que você vai ver, não, isso é mentira, ou então, não, isso é verdade. É piada? Às vezes foi feita uma piada mesmo sobre um assunto, aí nós temos muitas pessoas aí fazendo piadinhas direto, então não é que ele esteja fazendo
notícia falsa, está fazendo uma piada em torno daquilo. É claro que não quer dizer que ele esteja certo, porque com a piada que ele faz também, é claro que dá para a gente perceber que ele está de um lado ou de outro da história, entendeu? Dá para a gente saber isso também. Mas, enfim, ele vai se esconder atrás disso. Eu sou um jornalista, eu sou um piadista, eu sou isso, aquilo, um artista, e aí ele vai, né, com essa liberdade de expressão também, ele vai falando o que ele quer. Mas existe, você já viu, né? Não vai falando o que quer e deixando barato, não. Podemos recorrer, né? Consulte especialistas, pergunte a um bibliotecário, consulte um site, né? Já falamos algo similar. Então, vamos para frente. Aqui eu coloquei mais esses dois textos, porque eu acho interessante essas referências, porque você pode usar como citação no seu texto também, que citações são muito boas para poder dar credibilidade ao nosso texto, mostrar para o nosso examinador que nós temos conhecimento. Você tem que conseguir mostrar isso, certo? Por exemplo, a Francis Bacon disse que um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Isso aqui é super, como diz assim, atual. Ele disse isso há, não sei nem quantos centenas de anos atrás, não sei se é um século ou quase 2 séculos, não sei, não lembro mais do Francis Bacon, a época dele. Já li coisas sobre ele, mas não estou lembrando da época. Aí, isso aqui cai como uma luva nos dias atuais, que um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. É por isso que as pessoas, às vezes, compartilham. Elas até podem até saber, assim, com uma pontinha de... acho que isso não é verdade, não, mas é o que eu gostaria que fosse, eu vou passar para frente, né? Assim, ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, tá vendo? A preguiça aí, ó. A preguiça de pesquisar, tá? E essa preguiça de pesquisar, essa preguiça de ler, de se informar, é aquilo que vai fazer a gente, no dia de uma prova de redação, não ter o que escrever, tá? Coisas sensatas, de pesquisar, coisas sensatas, porque diminui a esperança. As coisas mais profundas da natureza por superstição, a luz da experiência por arrogância e orgulho. Bom, aí continua, mas aqui já deu para ver o que mais nos interessa, que o homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade, e isso dá certinho com o nosso texto. Você pode fazer uma citação dessa no seu, se você quiser, certo? E outra referência boa também que você poderia usar é sobre o filósofo Platão, que escreveu o mito da caverna, que é chamado também de alegoria da caverna, que, em resumo, o pensamento crítico é necessário para que as pessoas saiam do senso comum e caminhem em direção à verdade. Então, quer dizer, saia do senso comum, está todo mundo falando daquele jeito, aquilo ali, todo mundo repassando, divulgando, mas será que isso é verdade? Saia do senso comum, caminhe em direção à verdade, vai procurar, não fica como os personagens aqui da caverna de Platão, que acorrentados, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, não é mais ou menos assim, né? Que acorrentados lá dentro da caverna, só via a parede da caverna, então para eles o mundo era só aquilo ali, só via aquilo, então o mundo era só aquilo, né? Até que um dia alguém resolveu romper aquelas correntes e saiu de dentro da caverna e viu que tinha muito mais coisas nesse mundo além daquela parede que ele achava que era tudo, né? Então, não pense que aquilo que você recebeu é o tudo, não, é o todo, não, certo? Vai em frente, vai em direção à verdade, ok? Ou seja, resumindo tudo isso aí, a mensagem de Platão ao mundo atual é que o ser humano deveria procurar as verdades em si, sem se contentar com as meras opiniões ou preconceitos. O homem deveria se empenhar em uma atitude de investigação, tá vendo? Pesquisa, discernimento, aprofundamento, problematização, criticidade, enfim, se empenhar na atitude filosófica para que consiga atingir o bem maior para a sua vida, que só pode, olha só que legal disso aqui, ó, atingir o bem maior para a sua vida, que só pode ser decorrência da verdade, ou pelo menos da busca sincera e incessante por ela, tá? Não é por ele, não. Isso aqui tem que ser por ela, quer dizer, por ela, pela verdade, né? Então, olha para você ver. Então, essas pesquisas, né, colocadas aí, para você pensar, para ver agora se o que nós vamos ter como a redação em si sobre esse assunto faz sentido, é aquilo que você tem que ir conseguindo ao longo da sua vida,
lendo, lê aqui, lê coisas interessantes. Se informe, anote, tá? Anote também. Por exemplo, aqui você vê uma frase como essa aqui do Francis Bacon, falando sobre o homem acredita mais socialmente. Então, grave isso, porque aí você tinha que relacionar, olha. Tinha que relacionar isso. Ó. Hoje em dia as pessoas acreditam muito nas coisas porque elas querem acreditar ou porque têm preguiça de pesquisar. Grava isso. Vem uma redação sobre fake news, você coloca isso lá, citando o autor, mostrando que você tem conhecimento. Lembra do mito da caverna? Você pode associar também ao seu texto, certo? Então, ótimo. Essas conversas que tivemos do início até agora é aquilo que formaria, então, o que nós chamamos de o conteúdo, o ingrediente para que você forme seu texto. Agora, para ele ser formado bem bonitinho, depois que você tem essas conversas consigo mesmo e com seus textos, com seus textos de apoio, com o seu conhecimento de mundo, aí você vai fazendo isso aqui, que eu já deixei pronto para o vídeo ficar menos longo, ok? Então, você tem o tema, que é os perigos das fake news, entre aspas, lembrando, porque é um termo inglês, né? Não é português. Então, para respeitar do jeito que foi colocado na proposta, então você coloca entre aspas, para a sociedade brasileira no século XXI. Então, diante disso aí tudo, você lembra que nós formulamos uma tese, olha, as notícias falsas devem ser combatidas devido à rapidez com que circulam, lembro de falar do avanço tecnológico, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, comentamos lá mais atrás no vídeo, as comunicações, elas são praticamente instantâneas, é como se fosse em pó, estivesse em pó, a gente coloca num copo d'água, dissolve, pronto, tá ali a informação. Então, o que é que isso representa? Isso representa um perigo, né? Porque muito rápido, se a coisa é falsa e chega, vai disseminando rápido demais, é igual o vírus, tá vendo o vírus do coronavírus aí, né? Porque vai disseminando rapidinho, as pessoas vão adoecendo e não dá conta de tratar todo mundo e morre. A notícia falsa pode fazer um efeito similar, certo? Então, e esse efeito, esse perigo, tanto para a pessoa física, para um cidadão comum em particular, como para uma empresa, né? Pode ser uma pessoa jurídica, empresa. Lembra do veterinário, do exemplo do veterinário? Né? Se ele não tivesse conseguido provar que aquilo tudo era uma mentira, a empresa dele poderia ter ido à falência, né? Pois é. Agora, termos que vou definir no meu texto. Então, depois de toda essa discussão, de eu recordar o que eu sei a respeito, de eu lembrar de filósofos que falaram, que escreveram sobre coisas que se encaixam dentro do tema que nós estamos trabalhando, eu pensei que seria de bom tamanho que nós definíssemos nesse texto o conceito de fake news, né? Nós comentamos isso, né? O avanço tecnológico e a repercussão das notícias, por quê? Porque quanto mais rápido se espalham, mais mal vai fazer, né? Então, por que elas se espalham rápido? Por causa do avanço tecnológico. Então, é interessante que você diga isso no seu texto. E depois, mesmo que repercutisse tão rapidamente, por que faz tanto mal? Não é só por causa do avanço tecnológico que faz elas repercutirem tão rápido que elas fazem mal. É porque elas se parecem com notícias verdadeiras. Então, que, ó, a facilidade para crer em notícias falsas. Ou porque elas se parecem, né, com verdadeiras, ou por causa daquilo que nós falamos, que as pessoas têm preguiça de averiguar se é verdade ou não, ou até ainda porque elas estão compatíveis com o interesse da pessoa. A pessoa quer, tá falando mal de fulano, eu também quero derrubar fulano, eu vou passar isso para frente, não é? Então, pois é. Então, se você pensar bem, acho que esses 3 itens colocados aqui são realmente bem relevantes para serem discutidos. Então, aí vem o primeiro argumento. Se você vai definir o fake news, então aí você vai começar dizendo, por exemplo, termo em inglês, fake news. Um termo em inglês é o estrangeirismo. Então, você pode também falar, em vez de você falar o termo em inglês, você pode falar o estrangeirismo, fake news, certo? E quando eles são especificamente, né, em inglês, você pode chamar também de anglicismo. Então, você pode dizer qualquer uma das 3 palavras, tá vendo? Tudo é informação, viu? Aula de redação
é aula de informação. Você tem que ver desse ponto, tá? E você tem que aprender a fazer anotações para você ficar informado. Eu vivo escrevendo, eu pego a informação, nem sei o que eu vou fazer com ela, mas se eu sei que ela é verdadeira, às vezes eu escrevo no cantinho da minha apostila ali, depois eu olho de novo, aquilo fica na minha cabeça, uma hora eu preciso daquilo, certo? Então vamos. Então você vai colocar o que ele significa, perfeitamente, e depois, no outro período, dentro desse parágrafo, você pode falar que elas são reproduzidas com interesse. Com que interesse que elas são reproduzidas? Já comentamos. Lembra dos caça-cliques, né, que é interesse financeiro? Lembra daqueles que querem, às vezes, ganhar o poder, né? Então vão inventar mentiras. Se é uma disputa política, então uma raiz que aparece mesmo para poder derrubar o adversário, inventa moda, corta vídeos, corta partes, emenda com outra que fica parecendo que fulano falou exatamente aquilo, até que se prova o contrário, já ganhou a eleição, por exemplo, né? Inclusive tem caso referente ao Donald Trump, dos Estados Unidos mesmo, né? Circulou muito assunto a respeito de que foram divulgadas notícias falsas sobre a concorrente dele, a oponente a Hillary Clinton, e que aí facilitou a vitória dele, né? Então, se era mentira ou se era verdade, eu não tenho certeza, mas que aconteceu, essas notícias, e ele acabou ganhando, né? Vai saber. E, além do mais, visite a história mais antiga, então, lá na época do Hitler também, que você vai ver. Inclusive, vamos até fazer, eu vou até colocar uma citação, quer ver? Deixa eu ver se coloquei aqui. Mas eu coloquei, viu? Aqui, tá aqui, ó. O Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era ministro das comunicações do Adolf Hitler, ditador da Alemanha. E ele disse essa frase que nós vamos colocar também na redação, que ó, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Então ele bateu nessa tecla, ele inventou e criou muita mentira, e junto com o apoio do Hitler. Está trabalhando para o Hitler, né? Então os dois lá, e mais a turma deles. E assim eles conseguiram fazer aquela bagunça que eles fizeram, certo? Então não é só para poder ver também que não é de agora que a notícia falsa corre e também sempre trouxe efeitos alarmantes e talvez irreversíveis, né? No caso aí dos nazistas mesmo, né? Efeitos irreversíveis. Para milhares e milhares de pessoas que o digam os judeus, né? Agora, hoje, com o avanço tecnológico, então você pode colocar aqui no argumento 2, terminando lá o argumento 1, você definiu o termo, depois você falou que elas são produzidas com interesse, né, econômico, político, ou às vezes só mesmo de denegrir a imagem de uma pessoa que você não gosta, etc, né? Aí depois você pode começar outro parágrafo, já com essa citação de Joseph Goebbels, o ministro das comunicações do Adolf Hitler. Põe a frase, é claro, entre aspas, uma citação direta, porque a frase foi dita desse jeitinho, viu? Eu poderia dizer muito mais coisas, que meu vídeo ficaria longo, né? Inclusive, não vou falar não, que senão o vídeo fica muito longo. Aí depois você vai, no outro período deste mesmo parágrafo, você vai falar que hoje, com o avanço tecnológico, né? Então, essas notícias vão repercutir com muito mais rapidez, então, com certeza, também com muito mais poder destrutivo. E aí você pode entrar com os exemplos. Lembra da dona de casa, a Fabiane? Lembra da servidora de Piracicaba? E aí você conclui o seu parágrafo de desenvolvimento, que já vai ser o parágrafo 3, né? Introdução, depois o parágrafo de desenvolvimento, que é o argumento 1, já é o segundo, aí no terceiro parágrafo, o argumento 2, agora vamos para o quarto parágrafo, que é o argumento 3. Aí você vai falar também que as notícias falsas viralizam não só pelo avanço da tecnologia, né, que tornou as comunicações praticamente instantâneas, porque não é só isso, mas também pelas características de aparência com a verdade que elas têm. Elas têm uma vestimenta, né? Lembra de eu comentar que é um lobo em pele de cordeiro, né? Parece que são verdades.
Então as pessoas, e também pode acrescentar aqui, nem nesse aqui, eu acho que nem tem, porque senão eu ia passar das 30 linhas, mas você pode acrescentar também que não é só pela tecnologia, pela aparência de verdade, pela preguiça que as pessoas têm de consultar se aquilo é real, como também, às vezes, é do interesse da própria pessoa que está compartilhando, né, repassando, porque trata de algo que interessa a ele também, que seja daquele jeito, né? Bom, depois nós podemos dizer que o assunto em voga quer dizer que está em auge no momento. Voga significa isso, você coloca o que você quiser, coloquei só para chamar a atenção, para nós irmos conhecendo mais palavras, né? Assunto em voga no momento é de interesse, né? Por que que elas vão viralizar? Porque o assunto que elas vão trazer é um assunto atual. É de interesse geral, é coisa que chama a atenção das pessoas em geral. Trazem frases bombásticas, né? Que aí, então, a pessoa chama a atenção da gente mesmo, daquela hora a gente acredita mesmo. E mais, tem mais que faz com que elas possam viralizar. Não é só isso que nós comentamos até agora, não. Em geral, elas se originam em sites ou perfis semelhantes àqueles que têm credibilidade no meio social. Semelhantes, então imitam, né? Imitam aquelas páginas de jornalísticas aí que nós confiamos, que são confiáveis, e aí você só olha aquela aparência, acha que é aquele meio, aquela mídia que está divulgando, né? E outra coisa, o alvo são pessoas reais, quer dizer, não está criando uma personagem fictícia, está falando de alguém de agora e que tem interesse, ou é na política, ou é porque é celebridade, viu? Então aí chama a atenção por tudo isso. Então, beleza, nós temos um texto maravilhoso aí, viu? E depois partimos para a conclusão, que eu posso começar com o logo, com portanto, dessa forma, assim, destarte ou dessarte, né? Tanto faz uma quanto a outra, muito usado também nas conclusões. Dessarte, a mesma coisa, dessarte ou destarte, a mesma coisa de você falar assim, ó, dessa forma, entendeu? Quer dizer, dessa arte é como se fosse ó, desse jeito que foi colocado até agora, então dessa forma que nós colocamos até agora. Aí nós vamos depois de quê? Depois que eu lanço o meu conector conclusivo, o que que eu faço? Eu reafirmo aquele tema de que eu estou falando. Aí então eu falo, por exemplo, logo, notícias falsas viralizam devido à força atuante da tecnologia e de seu revestimento de aparência real. Vendo? Mas aí eu tenho que trazer, não pode ficar assim, né? Porque prejudica, né? É muito perigoso. Então, o que nós temos que fazer? Pensar em quem pode resolver o problema. Nós podemos pensar agora no MCTIC. Não, MCTIC é uma brincadeira, só para lembrar. MCTIC é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Porque era só o Ministério da Comunicação, não me lembro bem se foi de 2016 para cá, né? Foi dissolvido e nasceu esse outro aqui, Ministério. Mas então quer dizer, esse Ministério aí pode o quê? Criar instrumentos para detectar facilmente, para que nós, cidadãos comuns, possamos detectar facilmente, né? Ali tem um site que a gente vai logo ali e veja, não, isso é mentira, né? Ou isso é verdade, né? E além disso, de facilitar para que o cidadão detecte se a notícia é falsa ou não, que quem produziu notícia falsa, ou seja, o infrator, que ele seja punido, né? Seja punido, porque eles estão imbuídos, eles estão tomados de falta de caráter, de falta de ética, né? Então, que eles sejam tenazmente punidos, né? Cada pessoa, né? Não, aqui eu quero colocar assim, ó, que sejam punidos, é claro, para dar o exemplo, também para cessar, porque senão vai só continuando, né, para ver se cessa. E também não só isso, não é só falar do Ministério da Comunicação, não é só falar para penalizar os infratores, mas também falar que cada pessoa, cada cidadão, tomado de seu caráter, nós temos que ter caráter, nós temos que ter ética. Então, com caráter e com ética, nós vamos agir em prol do bem comum e não vamos compartilhar sem antes verificar, certo? Então, beleza. Quem compartilha também tem responsabilidade, ok? Não é só quem produz a notícia falsa, não. Aí, dessa forma, você já sabe como é que fica o texto, né? Você junta ali tema, o tese, mais argumento 1, argumento 2, argumento 3, e com certeza aqui, ó, recopiei aqui, ó,
né? Copiei novamente aqui a minha tese, a nossa tese e aquilo que nós queremos desenvolver no texto e ó, para você ver como é que fica. Ó. A rápida disseminação de notícias falsas na sociedade do século XXI, viu que apontou para o tema? Notícias falsas, só que eu não quis colocar fake news, que eu gosto do português, certo? Então, beleza. Aponta para a urgência de conter tal fato, ó, precisa conter, é urgente que contenhamos isso, já que é exponencialmente perigoso, viu? Falou lá que é perigoso, né? Para a liberdade e reputação do cidadão de bem comum ou de uma empresa, né? Você, do cidadão, né, de bem ou de uma empresa. Cidadão de bem ou de uma empresa. Porque lembra da dona Fabiana, a dona de casa? Então, né? Perdeu a vida. Lembra do veterinário, né? Poderia ter perdido a sua empresa. Com certeza, até que provou o contrário, a empresa dele deve ter sofrido uma queda no rendimento. O termo fake news, para poder fazer referência ao que a proposta me deu, veja que ele está entre aspas, porque é um estrangeirismo, está em voga, ou seja, pode ser em voga, em moda, em destaque atualmente, embora o hábito não seja moderno. Lembra que nós falamos que isso não é, a mentira sempre existiu? Lembra de referência que nós fizemos lá do Hitler, né, que conseguiu entrar e fazer muita coisa ali com aquele poder que ele tinha baseado em mentiras. Lembra do ministro das comunicações dele? A frase que ele disse? Pois é. Então, não é um hábito moderno a notícia falsa. E muito menos perigos que representa. Quer dizer, não está em voga atualmente, embora o hábito não seja moderno, muito menos os perigos que representa, né? Ou seja, não é moderno nem o hábito e nem os perigos, sempre representou. Hoje, o avanço da tecnologia contribui para a sua rápida disseminação, como também as características aparentemente verdadeiras que as revestem. Você pode observar que entrou aí o tema, ou a tese, entrou falando de fake news, falando do avanço tecnológico, a repercussão das notícias e da facilidade para que a gente pode ter para acreditar nas notícias falsas. Então, você vê que tudo foi organizado e formou esse parágrafo aí, que com certeza tem que ser considerado bom pelo examinador. Depois, no argumento 1, ali foi a introdução. Você apresentou o assunto. Agora você vai começar a discutir os termos que você definiu que ia aparecer no seu texto. E a primeira definição que você colocou que seu texto ia conter era o significado de fake news. Depois, a intenção com que eles são produzidos e os meios em que circulam. Então, veja bem, fake news é um anglicismo, você poderia colocar um termo em inglês, tá vendo? Ou é um estrangeirismo. Mas quando o termo é inglês, é estrangeiro, é lógico, o inglês é a mesma coisa de você falar anglicismo, então eu já coloquei anglicismo para você se informar, certo? Então, fake news é um anglicismo que significa notícias falsas e que consiste na disseminação de boatos ou desinformações. Eu acho que você se lembra de eu explicar por que eu estou usando essas duas palavras, boatos ou desinformações. O prefixo des dá a ideia de negação. Então, a informação é aquilo que traz algo realmente valioso. Só que a desinformação, então é como nós pegamos uma informação que é verdadeira e podemos cortar partes, anexar outras, e aí ela vira uma desinformação. Mas foi baseada numa informação mesmo. E, de repente, pode ser só invenção, e então aí é só um boato mesmo. Que as pessoas, muitas vezes, até pensando que estão ajudando alguém, compartilham sem checar o seu grau de veracidade. Né? Veracidade quer dizer verdade. Mas por que eu tenho que usar verdade? Se eu sei o sinônimo veracidade, eu preciso ampliar minha carga sinonímica, não é mesmo? Então, vamos lá. No entanto, na maioria das vezes, elas são produzidas intencionalmente, com interesse econômico, político ou com o intuito de denegrir a imagem de alguém. Por que eu disse isso aqui? Porque anteriormente, que é no primeiro período, que eu disse que às vezes as pessoas compartilham até pensando que estão ajudando alguém, né? Só que às vezes a pessoa que está compartilhando pode até pensar isso mesmo. Mas a pessoa que criou, né, na maioria das vezes, ela já produziu a notícia falsa com interesse. E, em geral, os interesses são esses aí, ó.
Em geral, é interesse econômico, ou é político, ou é mesmo denegrir a imagem de alguém, né? Porque denegrindo a imagem de alguém, eu posso atingir o meu interesse político, posso atingir também o meu interesse econômico, né? Circulam velozmente por meio de jornais impressos, televisão, rádio, ou principalmente pelas redes sociais, como Facebook, Instagram, e aí cita as redes sociais só para mostrar que você as conhece, podendo ter, assim, efeito avassalador. Então, está dentro do tema. No terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento do argumento 2, você lembra que nós íamos colocar a citação do Youssef Goebbels. Depois nós íamos falar também do avanço tecnológico que propicia os compartilhamentos e mostrar que isso causa efeito aterrador. Inclusive, vamos citar exemplos como da dona de casa espancada até a morte, que só para lembrar, tá vendo? E daquela servidora. Então, vamos ver como é que ficaria organizadinho, bem fabricadinho aqui. Já dizia o ministro da propaganda de Adolf Hitler, Youssef Goebbels, que uma mentira... Espera aí, deixa eu só ver se essa vírgula aqui está certa. Já dizia o ministro... Ah, não, está certinho. A vírgula aqui foi para separar a explicação. Youssef Goebbels. Que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Aí para você ver, essa citação dele cai como uma luva aqui no nosso tema, né? Hoje, com o avanço tecnológico que tornou as comunicações quase que instantâneas, olha, veja bem que esse que aqui, ó, ele é expletivo. Se eu quiser retirar, não tem problema. Que tornou as comunicações quase instantâneas, dá o mesmo efeito, quase que instantâneas, tanto faz esse que, mas ele é expletivo, ele dá realce aqui, mas pode ser retirado se quiser. O perigo de notícias falsas tomou proporções gigantescas. Pois é. Prova disso pode-se citar o caso da servidora de Piracicaba, condenada a pagar indenização por compartilhar um boato. Então, veja bem, ela nem fabricou, ela só compartilhou. Ou pior, porque ela, pelo menos, pagou, mas continua viva, né? E a dona Fabiane, né? Ou pior, o incidente da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, no Guarujá, litoral de São Paulo, espancada até a morte devido a um boato nas redes sociais de que ela sequestrava crianças para praticar magia negra. Então, depois as pessoas reconhecem a Fabiane, acreditaram naquilo, né, tornaram-se defensoras, então, dessa questão aí, porque tá, ainda mais que mexe com criança, aí pronto, espancaram a coitada até a morte. Parece que ela morreu 2 dias depois, né, do espancamento. No argumento 3, que vai ser o nosso 4º parágrafo, né, da redação, e o 3º de desenvolvimento, nós vamos dizer que o fato de espalhar tão rápido as notícias falsas não é só por causa do avanço da tecnologia também, não. Lembra que nós falamos que elas se parecem com verdades, né? E também por quê? Porque mexe com assuntos atuais, assuntos que são do interesse de quem está compartilhando, né? Tem frases bem chamativas, bem convincentes, e a origem também, né? De sites ou de perfis que eles parecem confiáveis, porque eles lembram os que são confiáveis. Aí a gente olha assim, já acha que é o de confiança da gente, né? Da confiança nossa. Porque elas viralizam de forma assustadora, deve-se não só ao fato e ao isso porque é junto, porque eu estou colocando a causa. Né? Quer dizer, a mesma coisa de eu falar assim, a causa de elas viralizarem de forma assustadora, deve-se não só ao fato da facilidade de comunicação nos dias atuais, mas também as características de que são revestidas. Lembre bem, eu falei não só, então aí tem que ter o mas também, tá vendo? As duas conectam a ideia de adição, a ideia de que essas notícias viralizam, não é por causa da facilidade da comunicação, mas também, quer dizer, e das características de que elas são revestidas. Como assim? Que características são essas? Olha, sempre se trata de assuntos bem em voga, lembra que pode colocar, se você não quiser a palavra voga, você pode colocar em destaque, né? Sempre se trata de assuntos bem em voga, em geral é do interesse de quem compartilha e aparecem com frases bombásticas, tornando-se convincentes, né? Tornando-se
Se não coube tudo lá, eu tenho que repetir o hífen aqui, porque foi bem na hora do hífen lá, né? Que mudou. Além disso, originam-se de sites ou perfis praticamente idênticos aos da mídia jornalística confiável de alguns veículos da imprensa e tem, né, como alvo personagens reais, pessoas que interessam, celebridades ou políticos, etc. e tal, ok? Então você pode ler, leia aqui, né, o nosso projeto, leia como foi organizada essas frases projetadas aí, ó, nós pensamos e como nós construímos aqui, certo? É assim que a gente faz uma redação. E vamos para o último parágrafo, que é o da conclusão, que nós podemos começar com portanto, logo, assim, dessa forma, dessa arte, lembra? Então aqui, ó, portanto, aí eu vou retomar o tema, o meu ponto de vista, né? E vou colocar algumas possíveis soluções. Vamos lá? Logo, hoje começamos com logo, sempre vírgula depois, as notícias falsas representam um perigo para a sociedade, não só na sua integridade física, como também na forma dependente de pensar, induzido por alguém com intenções ilícitas. Tá vendo? Isso aqui é muito importante, viu? Porque essa forma, tá a integridade física, né? Tem o problema, igual ao caso da dona de casa que foi morta, tem o problema das indenizações, né? O problema econômico também, que você pode sofrer, mas isso aqui também é muito venenoso, viu? Torna a pessoa dependente na forma de pensar, induz a pessoa a pensar numa coisa, faz uma lavagem cerebral às vezes nas pessoas e elas só enxergam de uma forma. Isso é muito perigoso, principalmente no campo político, viu? Principalmente no campo político, na questão de preconceito também, né? Gerando ódio, né? Por exemplo. É preciso que o órgão competente, como o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, o MCTIC, crie ferramenta capaz de o cidadão detectar facilmente as inverdades. E também, ó, ponto e vírgula, porque vai ter mais coisas. O que é mais que é preciso? Que os infratores sejam punidos com maior rigor, com penas financeiras e de restrição da liberdade. Tem que pagar por aquilo, porque se doer no bolso, a pessoa toma tiro, né? Como dizia minha avó, aí toma tiro. E também, às vezes, precisa até de restrição da liberdade, dependendo do grau de perigo daquilo que a pessoa difundiu por aí. Além de pedido de desculpa, eu vi outro dia uma mulher pedindo desculpa, né, aí na internet, foi obrigada a pedir desculpa porque ela divulgou notícias falsas. Isso também deveria ser feito, ficar com carão lá, às vezes toma tipo também, como dizia minha avó. Então, além de pedido de desculpa formal via redes sociais. Além disso, tem mais, está pensando que é só isso? Não. Além disso, a renda, oposição social ou política que possam ter obtido com as divulgações falsas sejam desconsideradas. Deveria fazer isso, porque muita gente consegue, às vezes, alcançar alguma coisa aí por causa de notícias falsas que ela divulgou, que ela fez com que viralizasse por aí, e depois descobre e fica por isso mesmo, a pessoa continua lá no que ela queria. Deveria ser assim, não, deveria ser desconsiderado aquilo que ela conseguiu através dessas divulgações falsas, e já está explicado aqui, ó, devido à forma insidiosa, insídia é mentira, então devido à forma mentirosa com que foram alcançadas, certo? É isso aí, minha gente. Então, espero que vocês tenham gostado e estudem bem, viu? Aqui está ela toda inteirinha, para que você possa conferir depois e não desanime não, porque a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos, ok? Então, até a próxima, se Deus quiser.